Senhor, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Aqui vai começar os 10 mandamentos. Certo. Ezequiel, você foi tirado da terra do Egito? Espiritualmente todos fomos. Se Deus te tirou espiritualmente da terra do Egito, então o sábado também é espiritual. Não tem problema o sábado ser espiritual, mas ele não pode deixar de ser um mandamento que ele é. Peraí, não, a pergunta foi clara. Não, a pergunta foi clara. A aliança dos 10 mandamentos é pro povo que Deus tirou da terra do Egito. Você não é esse povo. Essa aliança é aliança com um povo. E esse povo é o protótipo para a chegada da graça para todos os povos. Então, Deus tirou você da terra do Egito? Não, tirou espiritualmente. Se a sua escravidão é espiritual... O descanso é também espiritual, até porque não faria nenhum sentido você descansar fisicamente no 7º dia da semana e não ter Cristo como seu descanso espiritual. Não vale de nada, é a mesma coisa do judeu. O judeu vai ser salvo negando a Cristo guardando o sábado? Óbvio que não. E a grande questão é a seguinte, a realidade espiritual ela precisa ser atrelada à realidade literal, porque senão você tem essa dicotomia. Por exemplo, eu descanso espiritualmente em Cristo, fazendo aquilo que Cristo mandou não fazer, fazendo aquilo que Cristo deu exemplo de fazer o contrário. Esse é o tipo de problema que se cria aqui. É óbvio que o que eu acho é o seguinte, a guarda do sábado ela não é um problema teológico. A guarda do sábado é um problema prático. Porque, de fato, guardar o sábado é super complicado se você for levar esse treco a sério. Vamos ter que parar todas as cadeias de produção, transporte, consumo, de tudo a cada 7 dias da semana. Tudo que a gente compra no mercado foi embalado, foi colhido, foi não sei o quê. E nessas cadeias de produções passa-se pelo sábado. Eu entendo e isso, a maioria dos trabalhos das pessoas trabalham no sábado. Mas o judeu religioso em Israel, ele criou algumas formas dele conseguir guardar o sábado, né? Claro. Mas a questão teológica, eu acho que ela impacta, porque tem pessoas que colocam, inclusive, acho que Ellen White escreveu sobre isso, certo, que o sábado é uma condição indispensável para a salvação. Certo. O que o senhor pensa sobre isso? Então, é assim, o que acontece? Eu concordo com a Ellen White, todavia, é importante entender um pouco do conceito e do contexto, tá? O próprio Paulo, em Romanos 2, diz que quem vai ser justificado não é quem ouve a lei, é quem pratica. Certo? Não vamos condenar a Ellen White como herege e deixar o Paulo livre. Senão chama de herege, que ela disse que é condição para salvação. Isso. Alguém pode dizer que guardar o sábado nesse sentido pode ser até idolatria. Você quer colocar a Ellen White no patamar do Paulo, né? Isso, exatamente. Aqui esse debate. E Paulo falou a mesma coisa, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Não, Paulo falou mesmo. Não, vamos lá. Claro. A Ellen White disse assim, ó: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Livro Primeiros Escritos, página 22. Perfeito. Paulo falou a mesma coisa? Sim, olha o que Paulo fala aqui no Romanos capítulo 2. Só lembrando, você vai, Romanos, a hora que você for ler, ó: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Vamos ver a versão de Paulo desse mesmo Vamos ver mandamento. A versão de Paulo. Paulo fala assim, olha, você ensina outros mas não ensina a si mesmo? Prega que não se deve roubar, mas rouba. Você diz que não se deve cometer adultério, mas comete. Você detesta os ídolos, mas rouba o texto. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Por isso está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por sua causa. E o que ele diz? Que são justos aqueles que praticam a lei, não aqueles que são simplesmente ouvidores da lei. Ou seja, se você quiser dizer que a Ellen White é herege, porque ela diz assim, você tem que guardar a lei. Claro que é. Onde Paulo e Ellen White dizem que santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna? Porque tem que guardar a lei. Então não tem nem argumento. Mas olha só, você leu Tiago 5, verso 12, falando que lá estava escrito não tomar o nome de Deus em vão, fazendo a sua interpretação. Lá não tá escrito lá isso. Lá tá escrito assim, ó, você não pode jurar pelo céu. Mas eu falei, onde é que tá? Porque senão você vai pro inferno. Isso, beleza. É o que tá escrito lá. Exato. Então, veja bem, lá não tá escrito, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas você lá tá dizendo pra você não tomar o nome de quem tá no céu, que é Deus em vão. Beleza. Não tá escrito isso. Pastor Ezequiel, E o fato é o seguinte, não tá escrito isso. Deixa eu fazer uma pergunta. E aqui o que Paulo tá dizendo é a mesma coisa que ele lá nem trata do sábado. Não. Nem diretamente trata não. Mas aquele lá também não trata do não Pastor tomar Ezequiel, o nome de Deus. Não trata. Pastor Ezequiel, vamos evoluir, porque vocês apresentaram vários textos e a gente já ficou claro qual é a posição de um e de outro nesse texto. Mas eu queria uma pergunta pro pastor César, que é a seguinte. Pastor César, uma das grandes perguntas que a gente ouve recorrentemente quando fala sobre esse assunto é o seguinte: a igreja mudou o sábado
pelo domingo, Certo. né? Existe essa pergunta latente quando a gente vai falar sobre sábado. E alguém disse que é por conta da ressurreição e talvez a gente possa falar sobre isso. Por que que a igreja, de modo geral, trocou o sábado pelo domingo? Se existe uma base bíblica para isso e qual é o seu pensamento? Eu acho que a ordem bíblica é que existe um fundo moral no sábado, para mim, na guarda de um dia da semana, que é: você não pode trabalhar todos os dias para você e não deixar um dia para Deus. Existe um fundo moral aí, existe uma lição aí que eu acho que nesse momento os adventistas concordam exatamente comigo. Sim, mas Gálatas 4 não se aplica nessa hora. Que é o seguinte: você não pode fazer com que seus funcionários trabalhem sempre. Não, tem que ter um descanso. Concordo. Precisa de uma pausa. Tem que ter uma pausa. No nascedouro do cristianismo, o cristianismo ele sai de dentro do judaísmo. O judaísmo vê nesse dia o sábado, por conta dos textos que eu apresentei. Existe uma ordem de Deus para a guarda do sábado para os judeus. Judeu é obrigado a guardar o sábado. Aquele pessoal que saiu do Egito, não sei o que lá, Deus tem uma aliança com esse povo, que é o sábado. Na história da igreja, e não estou dizendo que eu concorde com isso, na história da igreja, especialmente os católicos, eles migram e eles trocam no catecismo, por exemplo, guardais domingos e dias de festa, acho que é assim que fala lá no catecismo, como se fosse dentro dos 10 mandamentos. E isso está errado, mas eu não sou católico, então não estou aqui defendendo o catolicismo. Eu estou aqui entendendo que o sábado não é uma regra para ser guardada dentro do cristianismo, nem o domingo, nem o sábado, nem o domingo. No Brasil, do calendário gregoriano para cá, você tem o domingo como dia de descanso dos países e tal, tudo mais. Então, nesse dia é mais fácil fazer o culto. Nesse dia é mais fácil reunir os irmãos. Agora, não existe guarda de domingo para crente. Crente não guarda sábado, crente não guarda domingo. Muito embora o texto de 1:10 de Apocalipse, onde dia do Senhor ali aparece, refira-se ao domingo. Mas eu não acredito que o crente tem que guardar o domingo. Perfeito. Qual a sua opinião sobre essa pergunta, pastor Ezequiel? Essa é uma discussão muito A ampla. mudança do sábado para o domingo e qual a implicação disso? Essa é uma discussão muito ampla no cristianismo, né? E Você sim, sabe que Apocalipse 1:10 ali é domingo. discordo, é o dia do Senhor, né? O dia do Senhor ou é sábado ou é dia escatológico. Não tem domingo com o dia do Senhor. É só pegar... Bom, vamos lá, Não tem, segue aí. não tem como. Mas o fato é o seguinte, ó, olha que importante. É só pegar a palavra grega. Se você... Kyriake Rimera. É o dia do Senhor. Como que é? Kyriake Rimera. Então tá bom. Abra o tradutor e É o vê dia em do grego. Senhor. E vê em grego o que significa isso. É o dia do Senhor. Como é que fala domingo em grego? Oi? Não, veja bem. Como é que fala domingo em grego? Lá naquela época já era assim? Já. Não. Dia do Senhor na Bíblia. Não. Dia do Senhor. Ou dia escatológico ou sábado. Não tem outra Então, coisa. quem quiser, aí dá um Google aí. O que significa Kyriake Kyriake Rimera. Remera? É domingo. Posso ler aqui a Dia opinião do dos Senhor. ouvintes? Mas deixa eu falar, Primeiro não, lugar. deixa eu vai. comentar aqui. É verdade, ele tava... Vai. Então é o seguinte, ó, vamos lá. O pastor César fala assim, ó, tem um fundo moral em guardar um dia. Então nessa hora não se aplica mais Gálatas 4, que se guardar um dia é um herege, Paulo trabalhou em vão, essa coisa complicada. Outra coisa, veja bem, o sábado, no dia do Senhor, que é o mandamento de Deus, ele nunca poderia ser substituído. Por quê? Porque Deus não deu uma ordem do tipo assim: escolha um dia em 7 da semana para ser o seu Shabat, e um vai escolher o sábado, outro vai escolher o segundo, outro vai escolher o domingo, outro qualquer dia. O judeu não tem essa opção. Exatamente. É o sábado. Porque Deus estabeleceu um dia como esse 7º dia de descanso, não qualquer um. E a maioria dos cristãos, de fato, não guarda o domingo, isso é verdade. Porque a maioria acaba assim, se precisar trabalhar, trabalha, se precisar fazer alguma coisa, faz. Esse é um ponto também normal. Mas existem igrejas que pregam que, sem base bíblica alguma, que o domingo é o dia do Senhor, que deve ser respeitado, como se fosse uma espécie. Deus também diz que não pode ser julgado por comida e bebida. Mas tem a regra que você não pode comer tal coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, veja aqui. bem, o sábado da mesma Pastor forma. Você Ezequiel. não pode ser julgado por ele, mas a regra tá lá. Pastor Ezequiel. Não deixa de estar lá. Mas ele é uma sombra de Cristo, tá escrito Tudo bem, lá. mas é só uma o sombra. não comer, etc. também. Pastor Ezequiel, o Atos capítulo 15, que o senhor citou aí. Sim. A igreja estava debatendo algumas coisas importantes. Certo. Na sua opinião, por que o sábado não foi colocado em debate ali, naquele momento?
Essa é uma boa discussão. É difícil saber o porquê. Esse decidiram coisas importantíssimas, né? Esse problema não surgiu. E o sábado não foi citado. Sim, esse problema ali não surgiu. Ali o problema era mais circuncisão e o que seria o mínimo que eles teriam que fazer para ser integrados na igreja. Então, e a circuncisão estava na lei, Sim. foi abolida, porque os povos tinham costumes diferentes, não fazia sentido continuar. Mas E o mesmo sábado? assim, Paulo ainda circuncidou Timóteo, né? Isso. Porque você vê assim que às vezes uma coisa se torna irrelevante. Você é circuncidado? Não. Mas ainda assim, ela É porque assim, continua o seu sendo primeiro praticada, argumento, com o primeiro argumento, você abriu o debate Certo. falando o seguinte: Jesus é o exemplo. Jesus é o exemplo, Sim. porque Jesus guardou o sábado, mas ele também foi circuncidado. Sim, também viveu sem pecar. E a gente Então, não faz nada disso. Mas ser circuncidado é fácil. A gente deve ser circuncidado por Geralmente causa é disso. lá no nosso do 8º dia que alguém tem que circuncidar a gente. Não, então, mas isso é fácil. Depois, se os meus velho, pais você tivessem pode- me circuncidado, eu ainda não hoje é seria. possível. Se Então você quiser, defende essa ideia? Não defendo não. Claro que não. Só que assim, por exemplo, você pega a clareza do Novo Testamento sobre a não obrigatoriedade da circuncisão, ela é muito maior do que sobre a guarda do sábado.